Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um vídeo, dessa vez retornando à nossa série sobre o Sermão do Monte. E nós estamos falando sobre as bem-aventuranças. Falamos até aqui sobre 3 delas. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora Jesus continua, e mais ou menos no meio das suas bem-aventuranças, ele diz em Mateus capítulo 5, versículo 6: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede. Fome e sede são dois desejos, 2 ímpetos do ser humano, aliás, de todos os seres vivos. É uma reação natural àquilo que é mais básico e mais primordial para a vida de alguém, para a sobrevivência. Quando Jesus fala sobre ter fome e sede, do que será que Jesus está falando? Aliás, ele diz fome e sede de justiça. Será que Jesus queria que no seu reino as pessoas fossem justiceiros, que quisessem a todo custo fazer justiça no mundo, acabar com as desigualdades, curar os feridos e acolher os oprimidos? Eu acho que não é muito bem isso que Jesus está querendo dizer. É preciso lembrar do que a gente veio falando até aqui. Jesus está montando uma escada, um argumento lógico e sequencial do que são os verdadeiros felizes, os verdadeiros abençoados, bem-aventurados. Quem são eles? Lembrando, eles são os cristãos, eles são os crentes em Jesus, aqueles que nasceram de novo. Então, lembrando aqui um pouquinho da escada, primeiro, eles são aqueles que são pobres em espírito. Eles olham para dentro de si mesmos e só veem falência espiritual. Eles estão longe de Deus e eles sabem disso, que eles não conseguem chegar no padrão de justiça do reino de Deus. Eles são cheios de pecados e por isso eles choram. Eles choram amargamente pelo seu pecado, eles são sensíveis ao pecado. Eles se arrependem, eles lutam contra o próprio pecado e eles odeiam o que há dentro deles. E também eles choram pelo pecado que há lá fora, o pecado externo. E por isso eles são mansos. Eles não olham com superioridade para si mesmos, nem com inferioridade para os outros. Mas eles sabem que não merecem estar ali, naquela terra, no reino de Deus. E por isso mesmo eles recebem essa terra. A partir daí, então, esses que nasceram de novo, que reconheceram seus pecados e que foram até o Senhor Jesus, choraram por eles e agora receberam aquele que é o manso. Agora eles têm fome e sede de justiça. Pela lógica, os crentes agora, os cristãos, eles não tinham essa justiça. Mas quando a gente vai para Jesus, é como se Jesus colocasse em nós a justiça dele mesmo. E a gente recebe essa justiça. Então não há mais nenhuma culpa do pecado sobre nós. Mas mais do que isso, essa justiça que ele imputa sobre nós, ou seja, que ele acredita para nós, nos faz agora querer viver em uma justiça real, uma justiça prática, do dia a dia. Ou seja, não é apenas teoria. E mais, quando Jesus fala sobre estar com fome e sede, na verdade, no original a ideia são 2 adjetivos aqui. É estar faminto e sedento. Jesus ele sempre usa palavras aqui muito fortes para descrever o que ele quer ensinar. São desejos intensos. É como se você e eu estivéssemos num deserto, morrendo de sede. E a gente está sedento por água. Assim como um peregrino está no deserto e anseia por água, assim também é o cristão, ansiando por ser como Jesus. Ele tem fome e sede de estar reto diante de Deus, de viver uma vida de santidade. Eles olham para dentro de si mesmos e eles não aguentam mais o pecado, eles não aguentam mais a apatia, a insensibilidade, a falta de temor, a falta de constância na vida cristã. Eles querem viver nos padrões do reino. E eles não querem viver nos padrões do reino simplesmente no domingo ou no dia em que eles se reúnem com a igreja. Não. Eles querem viver nos padrões do reino no seu casamento. Eles querem viver nos padrões do reino
no jeito que eles lidam com o dinheiro, viver os padrões do reino, no modo como eles agem em suas profissões, em suas vocações, o jeito que eles lidam com a política, o jeito com que eles descansam no seu lazer. Tudo eles querem viver para o reino de Deus. O crente, na verdade, ele deseja intensamente viver cada área da sua vida de forma justa, de forma santa. Lembre-se, eles já são salvos. Eles não precisam viver de forma santa para ser salvos. É justamente o contrário. É porque somos salvos e justificados, nós almejamos, nós temos fome por justiça, ou seja, fome por sermos como o nosso Senhor. Ou seja, nós queremos ser o que já somos. Porque diante de Jesus, aqueles que são pobres em espírito e que choram pelos seus pecados, eles já foram consolados, já foram perdoados, portanto, eles já são considerados justos diante de Deus. E por isso eles desejam ser mais e mais livres do pecado, afastados do pecado e mais parecidos com o seu Senhor, mais e mais perto da perfeição. A recompensa para eles é que eles serão saciados, eles serão fartos. Interessante que eles recebem a recompensa, eles não buscam ela, né? Não são eles que a capturam. Eles recebem, assim como um filhote de pomba recebe a comida no bico da sua mãe. É exatamente isso que Jesus está dizendo, que os crentes recebem. Eles recebem a comida. Qual? A justiça, que eles tanto procuram. Eles irão receber. E não receberão migalhas, não. Eles serão saciados, ou seja, receberão com fartura. Com fartura. Mas lembre-se, o reino de Deus ele é tanto agora como no futuro. A gente já falou um pouquinho sobre isso lá atrás. Portanto, no presente, os crentes recebem a santificação. A tendência do cristão é que cada dia que passa, cada semana, cada mês, cada ano, ele está mais parecido com o seu Senhor. Ele está mais liberto do pecado, ele está mais santificado, ele ama mais, ele se nega mais, ele busca mais a palavra, ele tem fome e sede da palavra, então ele lê mais da Bíblia, ele ora mais e de uma forma mais profunda. Isso tem que acontecer porque é natural. Mas nessa vida presente aqui, sempre será incompleto. Portanto, essa promessa aqui, ela se cumpre apenas lá no futuro, nos novos céus e nova terra, que Jesus está preparando, onde um dia eu e você, aqueles que são os bem-aventurados, receberemos para sempre a justiça completa. E nenhum pecado mais, nenhuma impureza, nenhuma falha mais existirá dentro de nós. E seremos perfeitos como Ele é. Tudo graças a Ele, o único justo. O meu encorajamento para você nessa semana é que você busque ter fome e sede de Jesus. E quanto mais você tiver sede e fome dele, mais ele te dará dele mesmo. E você será saciado. E você será feito à imagem dele. E que ele te abençoe.